pessoal do segundo ano, bom dia! Eu estou aqui para a gente dar continuidade à nossa aula do segundo bimestre. A aula de hoje, dia 13/4, é sobre o significado biológico de espécie. Nós vamos falar também sobre macro e microespécies. Capítulo 13.4. Bom, então nós vamos começar a macroevolução e o surgimento de novas espécies. Uma população ancestral pode se dividir em grupo e se dispersar por diversos ambientes, como florestas, campos, desertos, oceanos. A dispersão desses grupos, que passam a ocupar distintos habitats ou nichos ecológicos, chama-se irradiação adaptativa ou adaptação divergente. Com diferentes pressões de seleção natural, cada ambiente passa a selecionar diferentes variações em cada grupo. Os organismos portadores de variações favoráveis podem sobreviver e originar descendentes que poderão constituir espécies diferentes, adaptadas ao ambiente em que se desenvolvem os mesmos. Assim, os indivíduos pertencem a novas espécies continuarão a exibir aspectos semelhantes em razão da ancestralidade comum. Espécies são agrupamento de populações naturais intercruzadas, reprodutivamente isoladas de outro grupo semelhante. Ao dizer que essas populações são reprodutivamente isoladas, estamos nos referindo às modificações biológicas ou até mesmo às barreiras geográficas que impedem seu cruzamento com o organismo de outras populações. Sendo assim, duas populações de espécies diferentes não podem reproduzir-se, segundo essa definição. Apesar de um ponto que afirma que essas populações devem ser reprodutivamente isoladas, parece ser simples. Eles geram muitos problemas. Alguns organismos, tais como as bactérias, reproduzem-se através da reprodução assexuada. E é por isso não se enquadram nesse conceito, uma vez que não possuem isolamento reprodutivo. Além das bactérias, podemos citar alguns moluscos, artrópodes, peixes, répteis e plantas, que se reproduzem desta maneira e não se enquadram nessa definição. Subdivisões de uma espécie. Se eventualmente indivíduos de duas populações isoladas geograficamente se encontrarem antes do isolamento reprodutivo ter se estabelecido, eles ainda podem se cruzar e gerar descendentes férteis. Nesse caso, mesmo que apresentem diferenças significativas, o indivíduo continua pertencendo à mesma espécie. Entre os taxonomistas, há controvérsias sobre as denominações dadas ao subgrupo de uma espécie. Subespécies, variedades e cepas são algumas dessas denominações de acordo com alguns modelos de classificação. Uma espécie divide-se em duas ou mais subespécies, desde que estejam presentes em duas posições. Se os subgrupos da espécie mantiverem na natureza isolamento geográfico e esses subgrupos isolados puderem ser diferenciados por características com variações descontínuas, o que é uma característica com variação descontínua. Analisando-se exemplares de gramíneas da espécie Achilea lanulosa, encontrada na América do Norte, verifica-se que a estatura dos pés varia gradativamente entre 15 a 75 centímetros, sendo possível achar plantas com 20, 25, 35, 45, 55 centímetros e etc. Trata-se de uma variação contínua, ou seja, gradativa. Atualmente, não faz sentido falar em isolamento geográfico entre grupos populacionais humanos. Além disso, quando se compara diversas populações humanas, não se notam características distintivas contínuas.
ausência de isolamento geográfico e de características distintivas, com variações contínuas entre grupos populacionais humanos, apontam claramente para a inexistência de subespécie na espécie humana. A classificação das pessoas em raça, baseada principalmente na cor da pele, caracteriza, com variação contínua ou gradativa, uma construção estritamente social e não encontra suporte em nenhum critério biológico, embora venha sendo há séculos usados como justificativa para uma forma de discriminação, o racismo, que deve ser implacavelmente combatido. Todo mundo é diferente. Hipóteses atualmente muito aceitas sugerem que a espécie humana, Homo sapiens, com mais de 150 milhões de anos, tenha se originado na África, possivelmente na região do Vale da Grande Fenda, situada na África Central. E há 100 mil anos tenha começado sua migração para a Ásia e a Europa. Durante esse longo intervalo de tempo, ocorreram várias ondas migratórias, bem como o movimento de retorno à África. Consequentemente, entre as diversas populações humanas, cujas as diferenças refletem a adaptação a diferentes condições ambientais, nunca chegou a se consolidar um completo isolamento geográfico. O cúmulo de características divergentes é o resultado da seleção natural, atuando nos diversos ambientes ocupados. Na África, por exemplo, a cor escura da pele representou uma fundamental proteção contra a exposição excessiva das células à radiação solar ultravioleta, que atinge abundantemente aquela região da Terra e pode causar o câncer. Já a pele clara, selecionada nas populações que ocuparam o norte da Europa, permite a síntese adequada da vitamina D, cuja a conversão para a forma ativa a partir de percussores é inativo dependente da radiação ultravioleta. Sem isso, o raquitismo resultante da carência de vitamina D impediria a sobrevivência humana em área afastada da linha do Equador, com menor insolação. Segundo afirmou o paleontólogo norte-americano Stephen Jay Gould, essas constatações fazem-nos perceber que os seres humanos, apesar de suas aparentes diferenças externas, são todos membros de uma única entidade biológica de origem comum e relativamente recente. Existe uma irmandade biológica que nos une e é muito mais profunda do que jamais acreditamos. A cor da pele humana, historicamente, o substrato biológico que sustentou diversas formas de segregação, preconceito, discriminação e racismo, apresenta grande variedade de tonalidades intermediárias entre as manifestações extremas, branco e preto. Hoje, as diferenças entre os grupos populacionais humanos tendem a se atenuar em virtude da constante e intensa movimentação de pessoas. Se o intercâmbio genético do Homo sapiens não é tão mais amplo quanto poderia ser, isso se deve única e exclusivamente aos fatores culturais e sociais, e não ao patrimônio genético que é comum. Isso tudo serve para nos botar e mostrar que nós somos todos iguais, independente da cor da pele, e que também nós devemos preservar muito a nossa história. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam as páginas do livro, de fazer as atividades, de fazer as leituras, faça um resumo detalhado de tudo aquilo que você entendeu, tá? Não deixa de ler o livro.
façam os exercícios, todos os exercícios. E se cuida. Fique em casa, atenção, tá? Até breve. Tchauzinho para vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar no Zap.